Baruch Hashem. Oh, the beautiful music of one of my former congregational members, Elihana Elia. Elihana. We knew her as Lily, but her Hebrew name is Elihana Elia. Las entonaciones de adoración de una de mis aprendices cuando era niña, estaba en mi congregación, la conocía yo como Lily, pero su nombre hoy es Eliana Elia. Essas são as músicas de uma antiga membro da minha congregação que, quando era pequenininha, cantava e o nome dela é Elihana Elia. A gente conhecia ela como Lily antigamente. Move the camera back 2 inches, please. Just on the tripod. I'm going to need Yahuwah's help today. Voy a necesitar la ayuda de Yahuwah hoy. Eu vou precisar da ajuda de Yahweh hoje. For one overriding reason. Por una razón sobreyaciente. Por um motivo esmagador. I mean, I always need his help, but there's one real overriding reason. Siempre necesito su ayuda, pero hay una razón específica más que todas. Eu sempre necessito da ajuda dele, mas hoje tem um motivo um pouquinho mais específico. That I've never taught this before. Que nunca he enseñado esto anteriormente. Porque eu nunca ensinei sobre isso anteriormente. I don't know what I'm going to say. No sé lo que voy a decir. Eu não sei o que eu vou dizer. I don't know if it's going to make sense when it comes out of the laundry. No sé si va a ser entendible cuando lo saque de la lavandería. Eu não sei se vai fazer sentido depois que tirar da lavanderia. And this is my message here. You see, and this is why I'm in trouble even before we start. Y este es mi mensaje y van a ver por qué estoy en problemas aún antes de iniciar. E essa é a minha mensagem. Vocês vão ver por que eu estava com problema antes da gente começar. This is my message for today. Este es mi mensaje Post-it, para hoy. a little post-it note. Una notita pequeñita. Essa é a minha mensagem para hoje. É um post-it daqueles pequenininhos. Now let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Can you preach for an hour and a half, 90 minutes from this piece of paper? ¿Pueden ustedes predicar o enseñar por 90 minutos de este papelito chiquito? Vocês conseguem pregar por 1h30 direto desse papelzinho? Yeah. Now you know why I need Yahuwah to put milim, palabras, en mi boca. Ya saben por qué necesito que Milim Yahuwah kedoshim. ponga palabras apartadas en mi boca. Agora vocês sabem por que Yahweh precisa botar palavras kadosh na minha boca. So let's turn to Matityahu. Vamos al libro de Matityahu, Mateo. Então vamos até o livro de Matityahu, Mateus. In chapter 27. Capítulo 27. Capítulo 27. And let's pick it up in verse 11. Comenzando en el verso 11. E comecemos no verso 11. I've entitled this message. He titulado este mensaje. E eu titulei essa mensagem. Preaching for a few hours. Predicando por unas cuantas Pregando por algumas horas. A message entitled. Un mensaje titulado. Uma mensagem intitulada. The two new covenant goats of Yom Kippur. Los dos. The two new covenant goats of Yom Kippur. Los dos machos cabríos. Now you know why I'm in trouble. Los dos machos cabríos del convenio renovado de Yom HaKippurim. Os dois novos bodes da aliança renovada de Yom HaKippurim. Because nowhere in the Brit Hadashah. Porque en ningún lugar en Brit Hadashah. Porque em nenhum lugar na Brit Hadashah are there mentioned any sacrifice of goats and animals, just the opposite. Ninguna parte se mencionan ofrendas de machos cabríos, es lo opuesto. Em nenhum lugar das escrituras se menciona ofertas de bodes, é normalmente o contrário. It talks about the finished work of Yahusha and the no more need for goats, bulls, and rams. Habla de la obra finalizada de Yahusha y que ya no hay necesidad de toros, de carneros, de machos cabríos. Normalmente se fala da obra finalizada de Yahusha e a falta de necessidade para sacrifício de touros, de carneiros, de bodes. But I started thinking, if Yahusha is the Lamb of Yahuwah for Pesach,
and there's no more sacrifices after the finished work. Pero comencé a meditar que si Yahusha es la ofrenda encendida de On la, Calvary, de la Pesaj, de la Pascua, y ya no hay necesidad de más ofrendas encendidas porque Él fue la ofrenda en el Calvario. E eu comecei a pensar, se depois da Pesach Yahuwah, se na Pesach Yahuwah foi a oferta perfeita e depois dela não são mais necessários sacrifícios, porque por conta da obra finalizada, and we learned yesterday that Yahusha was the fulfillment of both the lamb and the goat for Yahuwah. Y ayer aprendimos que Yahusha es el cumplimiento de ambos, el Cordero Pesaj y el macho cabrío de Yom HaKippurim. e ontem nós aprendemos que Yahusha é o cumprimento do cordeiro de Pesach e do bode de Yom HaKippurim. And we see in scripture, for instance, in Yochanan chapter 1, and in other references, where Yahusha is called the Lamb of Yahuwah. So can I find somewhere in the Brit Chadashah where he's called the goat of Yahuwah, Y vemos the Yom Kippur sacrifice? Vemos en varias partes en Brit Hadashah, por ejemplo en Juan, Yohanan capítulo 1, que Yahusha se hace referencia a él como el Cordero de Yahuwah, pero ¿habrá una referencia de él en Brit Hadashah nombrándolo el macho cabrío de Yahuwah? E nós sabemos que existem várias referências nas escrituras, como João capítulo 1, que fala sobre o cordeiro de Yahweh. Mas existiria alguma referência falando sobre o bode de Yahweh? So today we continue in the theme of Yom HaKippurim, realizing that we're still in the Yom Kippur season until Wednesday, when Yahusha plants his sukkah in our midst. Así que We're still in the continuamos, Yom Kippur season, even though officially it ended at sundown yesterday. a pesar de que ayer concluyó la celebración de Yom HaKippurim, seguimos en esta temporada de Yom HaKippurim y por ende hoy vamos a aprender más acerca de esta celebración, observación, porque hasta que no venga Sukkot todavía sigue en pie Yom HaKippurim. E por mais que Yom HaKippurim tenha acabado ontem, nós vamos continuar aprendendo sobre essa moeda, porque até que chegue Sukkot, nós estamos na temporada de Yom HaKippurim, mesmo que a parte de aflição tenha acabado ontem à noite. So let's pick it up starting in verse 11. Comencemos con el verso 11. Então comecemos com o verso 11. And I need Yahuwah's help because if this is like a jigsaw puzzle and the pieces have to fit, they may not fit perfectly, but if you push the pieces in a little bit, it'll work. Y necesito la ayuda de I hope Yahuwah, porque tiene esperanza. esto va a ser como trabajar con un rompecabezas, reasambleando un rompecabezas y espero poder posicionar y reconstruir el rompecabezas, posicionando toda pieza en su lugar. Julia, you said what chapter? 27. ¿Fue? Mateo 27, versículo 11. E eu quero muito a ajuda de Yahweh, porque isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça daqueles de encaixar, onde o encaixe tem que ser perfeito, mas se às vezes o encaixe não está perfeito, você pode só empurrar um pouquinho, botar um pouco de pressão, que as peças se fecham. Então, esperamos que esse quebra-cabeça se feche certinho. And Yahusha stood before the governor, and the governor asked him, "Are you Melech of the Yehudim?" And Yahusha said to him, "It is as you have said it." He didn't deny. He said, "It is exactly as you have said it." Estamos leyendo de Matityahu, Mateo 27:11. Yahusha pues estaba en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo, ¿eres tú el Melech, el rey de los Yahudim? Y Yahusha le dijo, tú lo dices. E em Matidyahu 27:11, Yahusha estava de pé diante do governador. E o governador perguntou a ele dizendo, és tu Melech dos Yahudim? E Yahusha disse, tu o tens dito. Tu falou isso. Verse 12. Verso 12. When he was accused by the main Kohanim and Zechanim, elders, he answered nothing. Y siendo acusado por los principales Kohanim
y por los ancianos, nada respondió. E quando ele estava sendo acusado pelos principais Kohanim e Zechanim, ele nada respondeu. Then said Pilatus to him, "Do you hear how many things they are witnessing against you?" Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Então disse-lhe Pilate: Não ouves quantas coisas que eles testemunham contra ti? And Yahusha did not answer even a word, so that the governor marveled greatly. Pero Yahusha no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. E ele não lhes respondeu uma palavra, a tal ponto que o governador se maravilhou grandemente. We're going to have two main players here to tie the Passover into Yom Kippur. And we learned yesterday they are connected forever and intrinsically interwoven and connected. Vamos a tener dos personajes principales que conectan las dos celebraciones y como aprendimos ayer, las dos celebraciones de la Pascua y Yom HaKippurim están vinculadas para siempre. E nós vamos ter dois personagens principais ligando as duas moedas, duas festas de Pesach e Yom HaKippurim. Como nós aprendemos ontem, elas estão vinculadas, elas estão costuradas juntas. The two players that we're going to focus on Los dos personajes en los que nos vamos a enfocar, Os dois personagens nos quais nós vamos nos focar, the Kohen Hagadol, who was overseeing the Kohanim, es primero es el Kohen Hagadol que está supervisando a los otros Kohanim. o primeiro é o Kohen Hagadol, que está supervisionando os outros Kohanim, and Pontius Pilate, who was overseeing on behalf of the Roman Empire. Y a Pilato He was the procurator of Judea. Y vamos a igual observar a Pilato, que es el procurador de el área de Judea, y está a cargo de todo lo que está aquí aconteciendo en esta escena. E o segundo personagem é o Pontius Pilate, que era na época o procurador da Judéia em favor do Império Romano. Now, verse 15, at the time of Pesach, we learned yesterday, Pesach and Yom Kippur are tied. The lamb is the same as the goat is the same as the lamb. He is the lamb goat of both Pesach and Yom Kippur, and they both picture the same end time final atonement. Una vez recordándoles que las dos celebraciones, la Pascua y Yom HaKippurim, están unidas perpetuamente. Yahusha es el cordero de la Pascua, el macho cabrío de Yom HaKippurim. Los dos señalan a Yahusha que está haciendo esta redención, esta ofrenda de redención para el pueblo de Israel. No verso 15, ora, na ocasião da moeda, a moeda é essa que nós vimos ontem, que é a Pesach e o Yom HaKippurim estão conectados, os dois pintam a figura completa da expiação de pecados final. Now in verse 14, as we were just talking, one of the reasons Yahusha didn't say a word, even though Isaiah 53 said he would be silent before it shears as a sheep does not open his mouth, so he's led to the slaughter. But I saw another reason why he didn't answer a word to Pontius Pilate. A pesar de que vemos aquí que Yahusha no le contestó nada a Pilato y lo confirma en la profecía de esto en Isaías 53, que estaría silenciado o mudo delante de las personas que iban como una oveja que viene delante de los que cortan la lana de la oveja. Aquí igual, pero Sholiach va a explicar otra razón por la cual se queda callado. E no verso 14, além dele ter ficado quieto, o que confirma a profecia de Isaías 53, que diz que ele ficaria com a boca calada como uma ovelha na frente dos seus tosqueadores, o Joelier vai explicar mais uma coisa que serve como motivo pelo qual ele não contestou Pilato nem respondeu a ele.
The word for lamb is se, and the word that we learned yesterday for goat is, right? Se is lamb, and es That's cool. is goat. Uh-huh. So what did he say? He no says. He no says nada. Says, se, lamb, is, goat, says. What does he says? Nada, nothing. Así que la palabra para cordero es ze y para You macho got to get cabrío up es pretty early in the morning to es. outsmart me, dude. Entonces Sholiach está Like haciendo 4 una a.m. broma que entonces él no sé, Hallelujah! él no dijo nada. Says. Então, nós sabemos que a palavra Because A he palavra was hebraica says. para cordeiro é se, e a palavra para bode é es. Então, o que, que ele disse? Nada. O que, que ele says? Nada. Go ahead, what? You know how yesterday I was saying how the two celebrations are mirrors of each other. Yep. ¿Sabe como ayer está diciendo que las dos celebraciones son espejos de la una de la otra? Two sides of the same coin. Ajá. So you're pronouncing it se, usted lo está pronunciando se, y el otro es es. That's a mirror of each other, ze and es. Ese es un espejo el uno del otro. It might not be in Hebrew, but here, with the way you're saying it, se and es are mirrors of each other. That's so. Vocês lembram ontem quando nós estávamos falando, quando a Mariana estava falando sobre como as duas festas funcionam como uma menorá que se espelha? Essas duas palavras também aparentam ser espelhos na fonética, se e es, como se fossem encontradas, porém espelhos ao mesmo tempo. So we see in verse 15 that there were two prisoners. Así que vemos que en el verso 15 que habían dos prisioneros. Então, no verso 15, nós vemos que haviam dois prisioneiros. One was Yahusha, Uno era Yahusha, Deles era Yahusha, who was the son of Abba, or in Aramaic, Bar Abba. quien era el hijo de Abba, o en arameo Bar Abba. que era o filho do Abba, ou em aramaico, Bar Abba. And there was another well-known prisoner. Y había otro prisionero muy conocido. Both prisoners. Ambos prisioneros. E havia outro prisioneiro muito conhecido, os dois são prisioneiros, Who was almost mishugas, or as we say in Yiddish, mishugana. Que casi estaba enloquecido, Meshuga. que quase estava louco, Meshugas, Called the son of the father. Llamado el hijo del Abba, Bar Abba. Bar Abba. Hijo del Abba. E esse segundo prisioneiro também se chamava o filho do Abba, ou em hebraico, Bar Abba, Who was arrested for murder of a Roman officer. Que fue arrestado por asesinato de un oficial romano. que foi preso pelo assassinato, homicídio de um oficial romano. And placed in a dungeon. Puesto en un calabazo. E foi colocado num calabouço. The Ohel Moed, the tabernacle, is now in a picture of the courtyard of Pilate. El Ohel Moed, que es la casa de Yahweh, ya está como una Probably in imagen. the Antonio fortress, there was a courtyard. Pilate is on the judgment seat, and Kahal Yisrael is gathered together against Yahuwah and his anointed, according to Psalm 2, in the courtyard, which we can say is a type of the Ohel Moed or the wilderness tabernacle. Aquí Sholiach está explicando que es muy interesante que esta escena de la que estamos leyendo aquí es como si fuera una transposición de una escena en la casa de Yahuwah, en el templo de Yahuwah, donde aquí están en el atrio, en el exterior de la casa de Yahuwah, y la gente está rodeando el atrio, y allí en el centro del atrio se está desarrollando una cerimônia de juízo e ofrenda. É interessante que nessa cena que nós estamos lendo, é como se essa parte desse palácio romano fosse uma tipificação do tabernáculo de Yahweh, do Mishkan, do Ohel Moed. É como se esse pátio fosse a parte de fora do templo, o Pilate está no assento do julgamento e Yahusha está no meio do átrio com o povo de Israel na frente dele, todo mundo junto contra ele. So there were two goats. Así que habían dos machos cabríos. Então haviam dois bodes, Two prisoners, dos prisioneros, dois prisioneiros, two fit men, dos hombres adecuados o preparados para esta
este trabajo haviam 2 homens apropriados and y e two son of Yahuwahs, 2 hijos del Abba two goats, o 2 hijos de or Yahuwah. two in Aramaic, Barabbas. There were two Barabbas. Habían 2 Barabás. e haviam 2 filhos do Abba, 2 Bar-Abas em aramaico. One represents the goat for Yahuwah, Uno representa al macho cabrío para Yahuwah Um representa o bode para Yahweh and one represents the goat for Azazel. y el otro representa al macho cabrío para Azazel. e o outro representa o bode para Azazel. And Pilate didn't know which he didn't know which one was which. Y Pilato no sabía quién era quién. E Pilate não sabia quem que era quem. And he said, which of the two lamb goats, but in this case goats, do you want me to send away and release? Y él preguntó, ¿cuál de estos 2 machos cabríos quieren ustedes que yo suelte y lo envíe lejos? E Pilate perguntou: qual desses 2 bodes vocês querem que eu solte? This all coincides with Vayikra, Leviticus 16, Todo esto and the Yom Kippur performance before Yahuwah for the removal of Israel's intentional sins once a year. This is a nice match. Esto compagina bastante con Levítico, Waikra 16, en donde está a punto Israel de escoger entre los machos cabríos y ofrecer su ofrenda para los pecados de la nación. Esto compagina perfectamente. Isso aqui está combinando bem certinho com Levítico 16, onde o povo de Israel estava escolhendo qual dos bodes eles iam usar para fazer a expiação dos seus pecados. É uma combinação muito boa. One is Mashiach, one is Azazel, Uno es Mashiach y otro es Azazel, his enemy. su enemigo. Um é o Mashiach e o outro é Azazel, seu inimigo. Because he knew, Porque él sabía, 18, 18, Porque ele sabia, verso 18, that for envy and hatred without a cause, porque sabía que por envidia y odio sin causa, porque ele sabia que por inveja e ódio sem causa, as Yahushua said in Yochanan 13, como dijo Yahusha en Juan 13, como disse Yahusha em João 13, the Yom Kippur goat who was dying on Passover was delivered to Pilate for judgment because the goat and the lamb are both kadosh and they are both Yahuwah's anointed or Mashiach. el macho cabrío para Yom HaKippurim estaba siendo entregado a Pilato para la ofrenda y ambos, el macho cabrío y el cordero de las ovejas, Which of the two son Yahusha. Pero ¿cuál de estos dos? is Yahuwah's anointed? ¿Cuál de estos dos es el ungido de Yahuwah? And which of the two is the son of Yahuwah wannabe, the Azazel? ¿Y cuál de estos dos es el Which one is the imitador? murderer and which one is the life giver? El imitador del hijo de Yahuwah. ¿Cuál es el asesino y cuál es el que da Jaim vida? e aqui eles estavam basicamente escolhendo e tentando decidir qual que era o bode realmente sendo representado pelo assassino e qual era o bode sendo representado por aquele que dá a vida, aquele que tira o pecado das pessoas. Então, basicamente, o bode de Yom Kippur estava sendo entregado nas mãos de Pilatos para fazer essa decisão. Qual dos dois vocês vão escolher? Which one is the murderer and which one is the life giver? Which of these two prisoner goats ¿Cuál de estos dos es? ¿Cuál es el who were asesino? taken captive? ¿Cuál es el que da Jaim vida? ¿Cuál de estos dos prisioneros? Qual desses dois prisioneiros bodes é o que dá a vida e qual que é o assassino? Qual desses dois? Now, the Kohen Hagadol, El Cohen Hagadol es sumo ministro, the shefe of all the other Kohanim, el jefe de todos los otros Jefe. Kohanim, O Kohen Hagadol, o chefe de todos os outros Kohanim, persuaded along with his players
persuadió a la gente junto con todos sus personajes asistentes. Persuadiu a multidão com todos os seus outros personagens assistentes to ask for Azazel Que pidieran por Azazel para que pedissem por Azazel and to destroy the other goat. y que se destruyese al otro macho cabrío. e que se destruísse o outro bode. The Kohen Hagadol, who was supposed to cast lots and then lay his hand on Azazel El Cohen Hagadol que estaba to transfer supuesto, the sins of Israel. el Cohen Hagadol que estaba supuesto a On Yom discernir las suertes y imponer sus manos sobre el Azazel en Yom HaKippurim. O Kohen Hagadol, que era para jogar as escolhas e decidir qual era o bode certo para botar as mãos sobre Azazel no dia de Yom Kippur, chose Barabbas, a type of the Azazel, to live and to leave the Roman camp, to leave the tabernacle in the courtyard, to live, and for the goat, for Yahuwah, whom he did not choose to live, the Kohen Hagadol inspired the multitude to choose Yahusha to die for Yahuwah and for the sins of the people. Así que el Cohen Hagadol, a través de su ayuda de All this is in the tabernacle. los que él supervisaba, los Kohanim que lo apoyaban, convenció al pueblo que pidieran que viviera y que fuera soltado y enviado lejos a Barraba, quien funcionó aquí, en este caso era representando al Azazel, al macho cabrío para Azazel, y escogió que se destruyese a Yahusha, el macho cabrío dedicado a Yahuwah, para que muriera aí. então esse mesmo Kohen Hagadol, que era para ter posto as mãos sobre o bode para Azazel e tirado ele do acampamento, escolheu que o bode para Yahuwah fosse separado para ser morto, e ele persuadiu a multidão inteira para que destruíssem esse bode que foi separado para Yahuwah, que morreria para tirar o pecado do mundo. The governor answered and said, "Are you sure?" El gobernador respondió y preguntó, ¿están ustedes ciertos? O governador perguntou assim para ele: tem certeza? Which of the two is Azim? ¿A cuál Should de I los dos- release and send out into the wilderness? ¿A cuál de los dos machos cabríos quieren que les suelte y envíe al desierto? Qual desses dois bodes vocês querem que eu solte pro deserto? They yelled, "Son of Abba." Pilate said, "Which one?" Y ellos gritaron, a Because both Barrabas. goats look the same. Barba, eso. The two goats, you have to choose. Los dos machos cabríos se veían iguales, tenía que escoger. Honey, don't take my message. You have a tendency to steal my messages. Be patient. Paciencia, okay? Okay. But you're a smart cookie because you know what I'm going to say. She's a smart cookie. Rifki. This one is learning to be smart. Go ahead. Talking about two goats. I mean, praise Yah. Righteous women. Go ahead. Então, ¿Aceitar? No. Don't translate that, please. So go ahead. então Pilate, Okay. o governador tava perguntando: vocês têm certeza? E aí, qual desses bodes vocês realmente querem? E eles falaram: Baraba. Aí o governador falou: tá, mas qual deles? Eles são iguais, eles têm barba, eles têm cobertura de cabeça. Qual deles vocês querem? Destroy one goat, Destruyase a un macho the cabrío, righteous one, the sinless one, al tzadik, al que no tiene pecado, Destrua um dos bodes, aquele que não tem pecado, and the other fake one, y al falso, e o bode falso, who is not righteous, que no es tzadik, que no es justo, and represents Azazel, the devil. que es representante de Azazel, Let the devil el live. enemigo, Let the devil live. que viva el enemigo.
E esse outro bode que não é justo, que tem pecado, que é o Yahusha falso, deixa o diabo viver, deixa ele viver. Esse representante de Azazel. We like him and we hate him. And this one, he said that Yahuwah sent him. We hate him and we want him to die. The one that Yahuwah did not send, we choose him. Este nos gusta, aquel no. Al que queremos, que no fue escogido de Yahuwah, a ese queremos. Al que dice que es de Yahuwah, a ese mátenlo. Aquele que foi enviado de Yahweh, a gente não quer esse aí. Esse aí que tá certinho, a gente não quer. A gente quer aquele outro ali que é o de mentira. Verse 20 shows us that it was literally the Kohen HaGadol choosing by inspiring the people to do evil. But it was really the Kohen HaGadol and his cohorts that were choosing the goat for Yahuwah versus the goat for Azazel. Both of them Barabba. Both of them Barabba. Así que aquí vemos que era realmente detrás de todo esto estaba el Kohen Hagadol y sus asistentes, los que escogieron a cuál matar y cuál soltar. Los dos machos cabríos eran Barraba, pero uno era Barraba de Yahuwah y el otro Barraba de un asesino. Então, no verso 20, nós vemos que o Kohen Hagadol, através dos seus consortes e da sua persuasão na multidão, estava realmente escolhendo qual dos bodes seria para Yahuwah e qual dos bodes seria para Azazel, qual dos bodes seria aquele que dá vida e qual deles seria o representante do assassino. Isn't it interesting? ¿Que no es interesante? Não é interessante That the other goat is not called Juan Mendoza. Que el otro macho cabrío no se conoce como Juan Mendoza. que o outro bode não é chamado Juan Mendoza? Isn't it interesting the other goat is not called Nelson Mandela? Y que no es interesante que el otro macho cabrío no se conoce como Or Pelé. Pelé! Nelson Mandela ni Pelé. Darnos Pelé! E não é interessante No toca Pelé! não é interessante que esse outro bode não é chamado nem de Pelé, nem de Nelson Mandela? It's just a coincidence. Of course, it's just a coincidence that they were both Barabba. Por supuesto, es una simple coincidencia que los dos eran técnicamente Barraba. É claro, é só uma coincidência que os dois são Baraba. And another coincidence, the Kohen HaGadol was choosing. Y la otra coincidencia es que el Kohen Hagadol era el que escogió. E a outra coincidência é que o Kohen Hagadol estava escolhendo. What should I do with the Ez who is for Yahuwah? There's the other guy, the Ez, the righteous, the sinless, the Kadosh one, who is the Yom Kippur sacrifice. What should I do with the Yom Kippur sacrifice? ¿Qué pues haré con el macho cabrío que es para Yahuwah? ¿Qué haré con esa ofrenda para Yom HaKippurim? O que eu faço com esse com esse bode sem pecado, justo, que é a oferta de pecado para Yahuwah de Yom Kippur? O que eu faço com essa oferta perfeita? Remember we did the Hebrew a few weeks back? ¿Se acuerda que hicimos el hebreo hace un tiempo atrás? Lembra quando nós fizemos o hebraico há um tempinho atrás? What did the people say in the end of verse 22? ¿Qué dijo el pueblo al final del verso 22? Yitzalev! Yitzalev! Que sea crucificado. And then in the other verse, on a tree. E lembra-se o que a gente fez na festa da nova lenha, o hebraico? O que eles disseram no final do verso 2? Yitzalev! Começaram a gritar, Yitzalev! Crucificado. Did I say that right? Enrique? Yes, sir. See, I told you I'm learning Portuguese. You thought I'm learning Portuguese. Look. Yitzalev! Crucificado! Yitzalev, crucificado. Yitzalev, crucifiquem-no. Which means break his heart on a tree. Break his friggin' heart. It literally means break his heart. Literalmente quiere decir quebrántenle su corazón sobre un leño. Quebrántenle su corazón sobre his own people un madero. that he came to save are murdering him. Break his heart. That son of a you know what. Break his heart. Su pueblo a quien él vino a rescatar. Yitzalev. Literalmente lo está asesinando. Yitzalev. Yitzalev. Yitzalev.
E o povo começou a gritar: Yitzhalev, arranca o coração dele, quebra o coração dele. O próprio povo que ele estava tentando salvar estava tentando matar ele, arrancando o coração dele. He wept and cried over Jerusalem, but now they're crying out for his blood. Él lloró y lamentó sobre Jerusalén y aquí están ellos clamando, pidiendo su dam, su sangre. E ele chorou e lamentou por Jerusalém, mas agora nós temos esse povo clamando pelo sangue dele. Pilate said, "Why? What evil has he done?" They cried out, "Shut up! Break his heart and hang him on the altar." Y el gobernador les dijo, The pues, wooden altar that we use, the wood of the Feast of New Wood to build the altar. This, of course, is the tree. It's the same principle. If he reigns from the wood, kill him on the wood, and let's see if he still rules from the wood. Entonces el gobernador les preguntó, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado sobre un madero, sobre un leño, así como la ofrenda de Pesaj es ofrecida sobre un leño, pero aquí él va a ser colgado sobre un leño. Então eles disseram, o governador perguntou, mas por quê? Que mal ele fez? E eles falaram, cala a boca, pendura ele naquela árvore ali, na árvore da festa de nova lenha, em cima desse altar aí, porque a oferenda da nova lenha tem que ser em cima do altar. Então vamos ver se esse cara reina da lenha mesmo. Now watch this. It's going to get even more interesting. Y vean, esto se va a poner más interesante. E prestem mais atenção que vai ficar ainda mais interessante. It's a shame more people are not listening. Es una pena que más gente We no only esté have about escuchando. 800. Solo tenemos We como should have 800. 8,000. Deberíamos de tener 8,000. É uma pena que poucas pessoas estão assistindo. Nós temos só 800, devíamos ter 8.000. Because we go deep, man. We go deep. Porque profundizamos bastante. This jigsaw puzzle needs to be put together. Este rompecabezas tiene que ser asambleado. Porque a gente se aprofunda e esse quebra-cabeça tem que ser feito. Pilate was fit to decide. He saw that a tumult was made. So he took Mayim. Mayim is part of the ceremony where the Kohen Hagadol has to bathe himself in Mayim. And he was working with the Kohen Hagadol and he's saying, I'm washing my hands before the people of Israel. I am innocent of the righteous goat's blood. You take his blood and you see to it, because I am innocent of the righteous goat's blood. You, Israel, that's your blood. That's your blood. It's not my blood. His blood is on you. Aquí vemos en el verso 24 que Pilato ya está sometiéndose a su petición de ellos y lo vemos que así como un Kohen Hagadol The blood of the goat lamb is on you. Se comienza a lavar las manos y dice que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, como tomó agua y se lavó las manos de delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este tzadik, de este justo. Allá ustedes, esta sangre caiga sobre ustedes. Yo soy inocente de esta sangre. Pilato era o homem apropriado para decidir qual dos dois bodes seria solto e qual deles seria sacrificado. E aqui, como o Kohen Hagadol, que tem que lavar as suas mãos como parte da cerimônia, pegou água e lavou as suas mãos e falou, eu sou inocente do sangue desse homem justo, esse sangue é para vocês, vocês que se virem com isso. Eu sou inocente, eu lavo as minhas mãos na frente de todas essas testemunhas. Your high priest chose the goat for Yahuwah that was going to die. Your high priest, I'm innocent. Your high priest chose the goat for Yahuwah who was going to die, and I had nothing to do with it. Dijo él, con esta... Exactly like Leviticus 16 taught us yesterday about Yom Kippur. Con esta acción, básicamente Pilato estaba imitando todo lo que está pasando en Levítico 16. The word of Yahuwah is so deep. Se está lavando las manos y está diciendo, ustedes, su Kohen Hagadol, su sumo ministro ha decidido y él ha escogido que este inocente, este varón Sadik, va a ser el que muere. Yo soy inocente de esta sangre.
Pilates basicamente falou: seu Kohen Hagadol escolheu o bode para Yahweh, o bode que vai morrer. Esse sangue não tá na minha culpa, eu não tenho nada a ver com isso. É o Kohen Hagadol de vocês que escolheu essa decisão, se virem com ela. 26. 26. 26. Yahuwah's number, 26. Número de Yahuwah, 26. So Número de Yahuwah 26. determined. Go ahead, Enrique. 26, o número de Yahweh. Yahuwah determined, as the orchestrator, to release Bar Abba as the Azazel so that he would go into the camp and then wander out of the Roman camp. He was in the camp, but he would want the evil man would no longer be under Roman control. He would wander, Azazel, the goat for Azazel, would wander outside the camp and lay low, and lay low. Así que aquí Yahuwah es el que está básicamente organizando y moviendo todas estos acontecimientos. Y se les suelta a Bar-Abba, el asesino y el hijo del mayor asesino de todos, soltado a entrar al campamento y puesto después de pasar por el campamento, se va al desierto donde anda preambulando fuera del control, bajo control romano, ya no está más bajo el control romano y allá se va a esconder en el desierto. Então, depois de escolhido o Azazel, o bode Azazel, o Kohen Hagadol deixou bem claro quem que ele queria, quem que era aquele bode assassino, ele deixou ele ir para dentro do acampamento romano, e depois que que os romanos perdessem o controle da Judéia, ele seria escondido para fora, no deserto, fora desse acampamento romano. Then began the process of Yitzhalev. Then began the process of the death of the goat for Yahuwah, and like the Passover lamb's blood, the blood of the goat for Yahuwah must also wash and cover the people who hated it. Y aquí entonces inicia el proceso de Yitzhalev. Yitzhalev, que es la muerte, la ofrenda, el sacrificio, el romper del corazón de este macho cabrío, y con ello continúa la cobertura de la sangre, lavando con la sangre, cubriendo con la sangre a ese pueblo que odió tanto a Yahushua HaMashiach, el Cordero de Yahuwah. E no verso 26 começa o processo de Yitzhalev, o processo de arrancar o coração e matar, açoitar aquele bode que foi ordenado para Yahweh para cobrir os pecados do povo, porque assim como o cordeiro da Páscoa tem que ter o seu sangue cobrindo o povo, o bode de Yom HaKippurim para Yahweh também precisa que o seu sangue seja pincelado sobre o povo que tanto o odiou. Try to think outside the box. Intenten pensar alternativamente. Try to think outside the box. Fuera de la caja típica. Tentem pensar um pouquinho fora da caixa. On the 14th, when Yahusha celebrated the true Passover on Tuesday, En el 14, que fue un tercer día de la semana o martes, cuando Yahusha celebró la Pascua, no 14º dia, quando Yahusha celebrou a Páscoa certa, que foi numa terça-feira, he celebrated as the Pesach. la celebró como la Pascua. Ele celebrou essa festa como a Páscoa. But on the 15th, Pero en el 15, porém no 15º, he was chosen to die as the goat. él fue escogido para morir como el celebrated macho cabrío. That he was the goat, the anointed for Yahuwah. Él celebró que él era el macho cabrío ungido para Yahuwah. Porém, no 15º, ele foi escolhido para morrer como bode para Yahweh. Ele celebrou o fato de que ele era o ungido para morrer para Yahweh. The year he died, you had two Passovers. En el año que él murió, acontecieron 2 Pascuas. No ano em que ele morreu, aconteceram 2 Páscoas. The real Passover, which is always on Tuesday the 14th. La real Pascua, que siempre coincide con el
14 de Aviv, un tercer yom de la semana o martes. A Páscoa real, que é sempre no terceiro dia, dia 14º de Aviv, que é sempre uma terça-feira. And the rabbinic Passover on the next day, which was their 14th, but Yahusha's 15th. Y la Pascua It was Rabinical. their 14th, but it was Yahusha's 15th. La Pascua Rabinical, ellos estaban ya calculando el tiempo diferente a lo que estaban calculando Yahusha y sus Talmidim. Para ellos, el miércoles, para los rabinos o los líderes de ese tiempo, la Pascua era el 15, miércoles, pero para ellos lo estaban contando como el 14 de Aviv. E no dia seguinte à Páscoa certa, que Yahusha celebrou, houve a Páscoa rabínica, que, como eles contavam um tempo diferente, para eles o dia seguinte, que era realmente o 15º, era o 14º. One of the reasons that Yahuwah allowed it is to tie in Passover with Yom Kippur, because the Passover was celebrated the night before on the 15th, which was not the Passover. It was also not Yom Kippur, but that whole trial was a kangaroo court, not based on Torah, so it didn't really matter. So Yahuwah allowed it to represent Yom Kippur, even though we know the 15th of Aviv is not Yom Kippur, but because the whole thing was a kangaroo circus, that was a perfect opportunity to tie in Yom Kippur with Pesach on consecutive days, fulfilled by the same person. Aquí Sholech está explicando que el tiempo cuando Yahushua estaba siendo presentado para morir por Israel era ya el 15 de Aviv real. Para el sistema rabinical, ellos lo consideraron el 14 de Aviv. Estaba un día de diferencia entre los dos grupos, pero eso no importaba porque aquí básicamente Yahweh está permitiendo una recreación, transfiriendo la escena de Yom HaKippurim al 15 de Aviv, cuando Yahusha es presentado como el macho cabrío de Yahuwah, y aquí está la escena de Levítico 16 tomando lugar cuando se está seleccionando el macho cabrío para Yahuwah, el macho cabrío para Azazel, y está a punto de derramarse la sangre del macho cabrío a Yahuwah para quitar los pecados de Israel. Então, aqui, por mais que nós sabemos que Yom HaKippurim não está, não acontece no 15º dia de Aviv, Yahusha celebrou a Pesach no tempo certo, no 14º, depois ele foi escolhido para morrer como bode para Yahuwah no 15º, ou seja, nós temos o cumprimento das duas Moadim que estão conectadas e costuradas juntas, Pesach e Yom HaKippurim, em 2 dias consecutivos sendo completadas pela mesma pessoa. E alguém pode questionar, tá, mas isso não tem nada a ver com a Torá, porque esse julgamento não tinha regras nem nada. Exatamente, o julgamento era um circo completo, não tinha nada de Torá baseado nisso. Então, Yahuwah não se importava com as datas não estarem batendo como deveriam, porque o propósito total era muito mais importante do que coincidir as datas. Then the soldiers, verse 27, the soldiers of the governor, now watch this, and their horsemen of the court took Yahusha, notice, into the common hall and gathered the whole band of soldiers. Now, what that means simply is this, that he remained the goat for Yahuwah, who was going to die, remained in the camp. Aquí entonces vemos el verso 27, Mateo He remained in the 27, camp. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yahusha al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados. Esto implica que el macho cabrío permaneció en el campamento. No verso 27, então os soldados do governador, os cavaleiros do tribunal, levaram Yahusha para o átrio comum e reuniram em torno dele toda a companhia de soldados. Isso basicamente significa, pensando no tabernáculo, que o cordeiro, o bode para Yahuwah, se manteve dentro do acampamento. The goat for Yahuwah remained in the camp. El macho cabrío para Yahuwah permanecía dentro del campamento.
O bode de Yahua permaneceu dentro do acampamento. Verse 28, they stripped him and put on a purple robe. Verso 28, le desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata. Verso 28, e eles o desnudaram e puseram sobre ele um manto de escarlata, vermelho. Verse 29, they put a ketcher of thorns on his head and a reed in his right hand in fulfillment of the prophecy of Micah, by the way. They will smite the judge of Israel with a reed, okay, and the reed will be in his right hand. That's also prophetic. Aquí vemos verso 29, y pusieron sobre su They cabeza bowed the knee. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él. Aquí esto básicamente está cumpliendo con profecías que podemos ver en el libro de Miqueas. And mocked him and said, Hail, Melech of the Yehudim. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, burlándose de él, diciendo, salve, rey de los Yahudim. No verso 29, quando eles entrelaçaram uma coroa de espinhos, eles colocaram na sua cabeça e botaram uma cana na sua mão direita, da mesma forma como o livro de Mica previu, como foi profetizado muito antes de acontecer, que eles o bateriam com uma cana e a cana estaria na sua mão direita. E depois disso, eles curvaram seus joelhos perante ele e começaram a zombar dele, dizendo, salve Melech dos Yahudim. That's an amazing prophecy in Micah. A lot of people don't know that. It says they will smite the judge of Israel on the head with a reed. A lot of people don't even know. You could look it up, see where it is. I believe it's in Micah 5. They will smite the judge of Israel who's coming to Bethlehem on the head with a reed. That was prophesied in Micah. You could look it up. Está profetizado en Miqueas y muy poquitas personas lo saben, que se profetizó que el juez de Israel sería golpeado con una caña sobre la cabeza. Miqueas 5, cree Xolia que está en Miqueas 5. E essa profecia que muitas pessoas não conhecem nem nunca ouviram falar é de Miqueias 5, aparentemente pelo que Xolia falou, onde eles dizem que eles vão bater no juiz de Israel com uma cana na sua cabeça e depois essa cana será colocada na sua mão. They mocked him. They took off his robe, verse 31. They put back his own clothing, and they led the goat for Yahuwah to the altar. So he was chosen, he was designated, they mocked him, and they prepared him for the slaughter because the high priest chose the goat for Yahuwah to remain in the camp and to be prepared for the slaughter. Entonces, aquí vemos que lo seleccionan al macho cabrío, el verso 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Fue escogido, fue designado para el matadero, se burlaron de él y lo prepararon para el matadero. Todo esto está profetizado. Então, depois deles fazerem tudo que eles fizeram com aquela zombaria, eles cuspiram nele, pegaram aquela cana e começaram a bater sobre a cabeça dele, cumprindo mais uma vez essa profecia em Miqueias. Depois eles tiraram o manto que colocaram nele e foram conduzindo ele para o abate. Pensando novamente no tabernáculo, isso ainda está tudo dentro do campo, então dentro do acampamento, então eles escolheram esse bode para Yahweh e estão levando ele para o matador. Verse 32. Verso 32. The heart of the Father. El corazón 32. del Abba. Verso 32, o coração do Abba. It's Micah 5:1. I was right, as usual. 5:1. Micah 5:1. Want to read that? Micah 5:1. It says, now shalt thou gather thyself in troops, se reunirán en tropas, like soldiers, O daughter of troops, o hija de tropas. Agora Roman soldiers, the daughters of troops, go ahead. Los soldados romanos, la hija de tropas. Agora se reunirão soldados romanos, ó tu filha das tropas. Micah 5:1. Miqueas 5:1. Go ahead. Miqueias 5:1. He hath laid siege against us.
levantados en contra de nosotros. se levantou contra nós. They shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek. Y golpearán al juez de Israel con una caña sobre la mejilla. E golpearão o juiz de Israel com uma cana sobre a bochecha. Is the cheek part of the head? ¿Es la mejilla parte de la cabeza? A bochecha faz parte da cabeça? So everybody knows about Micah 5:2, but thou, Bethlehem Ephratah, though thou be the smallest of the clans of Judah, out of thee shall he come forth to me, who is to be a ruler in Israel, whose goings forth has been from old, from everlasting, Mekedem Mutzotav Meme Olam. Everybody knows Micah 5:2, but very few people know that Micah 5:1 is fulfilled in Matthew 27:30. I'll say that again. Very few people know that Micah 5:1 is fulfilled by the Romans in Matthew 27:30. Todo el mundo conoce de Miqueas But now you 5. know, because you're blessed, you stayed with the broadcast and you haven't wandered off to do something else. Todo el mundo está percibido y That's sabe. called discipleship. Todo el mundo está percibido y conoce de Miqueas 5:2, donde habla de que dice, pero tú, Belén, Betlehem, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Yahudá, de ti me saldrá el que será soberano en Israel, y tú y sus salidas son desde el principio, desde los yamim de la perpetuidad. Todo el mundo sabe de eso, pero muy pocos conocen el verso 1, donde dice que Yahusha, el juez de Israel, sería herido en la mejilla con una caña. Y esto se conecta con Matillahu 27:30, 27, 29 y 30. Ahí se cumple la profecía. A maioria das pessoas conhece aquela profecia de Miqueias 2, onde e tu, Betlehem, Efrata, pequena demais para chegar a estar entre os milhares de Yahudá, de ti me sairá aquele que há de tornar-se governante em Israel, cuja origem é dos tempos primitivos, desde os dias do tempo indefinido. Todo mundo sabe essa parte, mas ninguém vê o verso anterior em Miqueias 1, onde diz que com a vara golpearão a face do juiz de Israel, que nós vemos sendo cumprido em Matitiahu 27:30. Pouquíssimas pessoas conhecem. Se vocês que estão vendo aqui a nossa transmissão, vocês são discípulos de verdade, porque vocês ficaram com a transmissão até o final. Isso se chama-se discipulado. Verse 33. Verso 33. Sorry, 32. Verse 32. Perdón, 32. Perdão, 32. They found a man of Cyrene. Shimon, we know historically, the father of Rufus by name. They compelled Shimon to bear his execution stake, or the wood for the altar, for the goat for Yahuwah. Barabbas, the goat for Yahuwah. He carried the wood for the sacrifice. Cuando salían, Shimon. hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Shimón. A este obligaron a que llevase el madero, la leña. E saindo eles, encontraram um homem de Cirene, chamado pelo nome de Shimon, o que nós sabemos historicamente era o pai de Rufus, e eles o compeliram, obrigaram a levar o seu madeiro de execução do bode para Yahuwah, ou seja, esse homem estava levando a lenha para o sacrifício. 33, they came to Golgotha, the place of the skull. 33, llegan al lugar de la calavera, a Gólgota. 33, eles chegam até o lugar do crânio, Gólgota. Now, we believe that the skull was the Mount of Olives. Creemos que la calavera era el monte But de wait a los second, that olivos. doesn't fit the picture because that's outside the camp. Oh, slow down. Espérese. Slow down. Espérese tantito. Wait for the explanation. Eso no cuadra con la imagen, con la escena, porque Slow down. eso está fuera del campamento, pero vayan lento. Muitas pessoas acham que Gólgota é o Monte das Olivas. Ah, mas isso não faz sentido porque o Monte das Oliveiras é fora do acampamento. Não, pera aí. Vai com calma. Espera a So explicação. we know in order to fit the pattern of Leviticus 16, the goat for Yahuwah has to die on the altar for the sins of Israel inside the camp, and yet the Mount of Olives is outside the city walls, and yet the Mount of Olives, the place of Golgotha, the skull,
we teach is the Mount of Olives, is outside the gates of Jerusalem. So how do we take these pieces of the jigsaw puzzle and not have it invalidate the rest of the teaching? Así que sabemos, de acuerdo al patrón que leemos en Levítico 16, que el macho cabrío para Yahuwah tiene que morir dentro del campamento, pero aquí están encaminando a Yahusha afuera del campamento a la calavera, que es el monte de las olivas o Golgotha. Esto no está cuadrando en el rompecabezas como debería. Então, nós sabemos que, de acordo com Levítico 16, o bode selecionado para morrer, direcionado a Yahweh, tem que morrer em cima do altar, dentro do acampamento. Porém, nós sabemos que o Monte das Oliveiras, ou Gólgota, o lugar do crânio, fica fora do acampamento romano, fora das paredes. Então, como que a gente pega essas peças desse quebra-cabeça e faz juntar certinho? Let me explain something to you. Déjenme explicarles algo. From New York. I'm going to give it to you New York style. Se los voy a dar con estilo de Nueva York. Então deixa eu explicar um negócio para vocês no estilo de Nova York. I'm a New York boy. Soy un muchacho de Nueva York. Eu sou um homem de Nova York. The Kohanim who would engage in the sacrifices on Mount Moriah, where the Beit HaMikdash was, the temple, lived on the Mount of Olives, and there used to be a bridge that crossed the Kidron Valley where they would go to work, do the sacrifices, and come home. Cross the bridge across the Kidron Valley, also known as the Valley of Jehoshaphat, go to work, come back home. So number one, the Kohanim lived on the Mount of Olives, and the bridge between Mount Moriah and the Mount of Olives was considered Echad. I'm going to say that again. Those two mountains, you're not listening, Mount Moriah and the Mount of Olives, because of the bridge of the priests, because of the priestly bridge, were considered a complex or part of the temple complex. Ok, Sholiach explica que en esos tiempos de Yahusha, esto todo era un complejo grande, era un complejo masivo. Habían dos montes, el monte conocido como el Monte de los Olivos y el Monte Moriah, que es donde está el complejo del templo. Pero entre esos dos montes había un puente que les conectaba. Los Kohanim vivían en el Monte de las Olivas y ellos, cuando iban a trabajar a la casa de Yahuwah, pasaban por el puente que los conectaba a los dos montes, se dirigían al Monte Moriah y ahí hacían sus deberes como Kohanim. Entonces, este puente conecta a los dos montes y los hace un solo complejo. Então, existem dois montes aqui nessa imagem, o Monte das Oliveiras e o Monte Moriah. Nos tempos de Yahusha, existia uma ponte que ligavam os dois montes e os Kohanim moravam no Monte das Oliveiras e cruzavam essa ponte diariamente para fazer o seu trabalho como Kohanim no Monte Moriah. Então, essa ponte, junto com esses dois montes, transformava tudo isso num complexo de Kohanim. É a área onde eles trabalhavam, é tudo errado. Now keep in mind Numbers chapter 19. Mantengan en su mente Números 19. E mantenham nas suas mentes Números 19. Now remember, I'm getting all this. Acuérdense que todo esto lo estoy... This is where my message is, right? Estoy sacando de mis notas pequeñitas aquí, mi mensaje. Everything I'm saying comes from this paper. Todo lo que estoy diciendo viene de este papel. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. E lembre-se que tudo que eu tô falando vem desse post-it pequenininho aqui. Now, people think that the skull it's in Jerusalem, and there's a mountain that looks like a skeleton, and it's right on top of a bus station, and you've seen it, right, Rifki? You can go to Israel, right? They show you Golgotha, allegedly, with the eyes and the skeleton, and it's on top of a bus station. That does not mean Golgotha. You have no idea why
the Mount of Olives is Golgotha. That's another teaching, but we need to focus on what we need to focus. La mayoría de la gente piensa porque hay un monte en Jerusalén que literalmente parece como un cráneo, una calavera, y está ahí en la ciudad, y cerca de allí abajo de ese monte hay una parada de camiones o de autobuses, pero esto no es lo que está en la Torah, y yo les voy a explicar qué exactamente son las cosas. A maioria das pessoas pensa que Gólgota tá dentro de Jerusalém, é um monte que parece uma caveira, que tem uns olhinhos bem definidinhos, que tá em cima de uma parada de ônibus. Essa não é Gólgota, vocês não fazem ideia do porquê que o Monte das Oliveiras é Gólgota, mas isso é outro ensino e nós temos que focar no que a gente tem que focar hoje. The word Golgotha La palabra Gogotá A palavra Gólgota is very simple. es muy simple. é bem simples. It means the place of the skull. Quiere decir el lugar de la calavera. Significa o lugar do crânio. When the goat was sacrificed, Cuando el macho cabrío era ofrendado, Quando o bode era sacrificado, no doubt it was cut around the neck, sin duda que le with the cortaban, head, the Golgotha, being the skull being separated, sin duda que and lo the blood being degollaban poured out. y se derramaba la sangre. sem dúvida que quando o bode era sacrificado, eles cortavam o pescoço e o Gólgota, o crânio, era tirado para o sangue ser derramado no chão. So every mountain had Golgotha. Toda montaña tenía Every Gólgota. high mountain, not hill, every high mountain had a peak. The name in Hebrew of the peak of the mountain was the mountain's Golgotha. This mountain has a Golgotha. That mountain has a Golgotha. Toda montaña The por peak of the mountain, la cima, Golgotha. toda cima de toda montaña es una Gólgota. Toda Not a montaña skeleton, not a place with goo eyes and a skeleton. tiene una Gólgota, un Stupid cráneo, una archaeologists, cima. dumb archaeologists. Los You tell them I arqueólogos, said they're stupid. los arqueólogos son torpes, no entienden lo que They're están looking for a diciendo. skeleton. Oh, over there on top of the bus. He died on top of the bus. Murió encima del Why? camión. Because there's a skeleton over there. ¿Por qué? Porque ahí hay un cráneo. Todos os arqueólogos estão dizendo, não, o Gólgota tem a ver com crânio, então, não, beleza, tem um negócio de olho ali, deve ser ali mesmo que ele morreu. Mas Gólgota significa pico, toda a montanha tem um Gólgota, não é colina, toda montanha tem um Gólgota, ó, aquela montanha do Gólgota lá em cima. Gólgota, pico. Now, because of the bridge and because the sacrifice was connected with the Mount of Olives, and we see Yahusha began to bleed. Why do you think Yahusha began to bleed on the Mount of Olives? Because the sacrifice of the Passover and the Yom Kippur, he bled in the Garden of Gethsemane on the Mount of Olives. That's where he began to bleed. He didn't begin to bleed when he went in front of Pilate. He was already bleeding. Aquí Sholiach está explicando que ahí hay un puente. El puente conecta las dos montañas, el monte de los olivos, el monte Moriah. Pero Yahusha, lo maravilloso de esta ofrenda de Yahusha es que él no comenzó a derramar su sangre ahí enfrente de Pilato y con sus soldados. Él había comenzado a derramar su sangre en el jardín de Getsemaní, cuando estaba haciendo su oración. Ahí es donde comenzó a derramar su vida y perder su vida. Comenzó a morir desde ahí. O interessante desse maravilhoso sacrifício é que Yahusha não começou a sangrar quando ele estava na frente de Pilato. Ele começou a sangrar quando ele estava no jardim de Getsemane, quando começou a escorrer sangue dele. A vida dele estava saindo do seu corpo naquele momento. Não foi na frente do juiz, do governador. Foi muito antes. And Gethsemane is at the base of the Mount of Olives, and Golgotha is on the top of the mountain. So this is the way it went. He bled at the base of Golgotha, then he bled on Mount Moriah in front of Pilate, then they took him back out and killed him and bled on the Golgotha of the mountain. So
He bled in 7 places at 7 different times, and they were all considered echad. So we know the Yom Kippur goat has to die in the camp. Listen, and the Mount of Olives is considered within the temple complex. Let me say that again. The Mount of Olives is considered within and part of the temple complex. Before I translate that, I would like to say something. May I? Well, translate first. Well, it's going to be in order for me to translate. Yeah, it is. It's because of the bridge. The Kohanim. The Kohanim lived there, and they would go back and forth over the Kidron Valley. They were connected. Okay. In other words, if the priest didn't go from Olives to Moriah, there was no sacrifice. So they were connected. Go ahead. So basically, what you're saying is that he did a circle because he was here first and then went there and then he came back. Mm-hmm. So he like literally made Bingo. a circle Bingo. around from this mountain to the other. Mm-hmm. Baruch Hashem Yahuwah. In other words, his blood was Spread throughout. spread encircling Jerusalem. Wow. And there was a hedge. His blood was putting a hedge. Hallelujah. The blood of the lamb and the goat was putting a hedge Baruch Hashem around. Yahuwah. Exactly. Okay, para clarificar. And he was covering the priests Yes, who everything. were slaughtering him He was literally in spraying. his own blood. Because with these offerings, you just need a little spray of the blood. It doesn't need to be a big Because the priests who helped kill him needed forgiveness too. So he didn't just leave the blood in front of Pilate for the nations. He took the blood and forgave the priests who chose the wrong Barabbas. But see, they were fulfilling the Yom Kippur picture. He probably even sprinkled Barraba. I'm sure he did. Ok, para clarificar todo esto es maravilloso, esto es súper Muy interesante. maravilloso. Y esta va a ser la traducción junto con la explicación. Lo que Sholiach acaba de decir es que Yahusha inició derramando su sangre en el jardín, en el Gan de Getsemaní, que está en la base del Monte de los Olivos. Así que si el Monte de los Olivos está aquí, el Monte Moría está acá. En la Laila, en la noche del 14 de Aviv, él estaba derramando su sangre en el jardín, orando, fue arrestado, fue llevado al otro lado quizás por el puente, quizás de otra manera, pero de ahí fue transportado, derramando sangre, ya estaba derramando sangre al Monte Moría. En el Monte Moría se hace el juicio, se selecciona al macho cabrío y otra vez hace un círculo y regresa de nuevo al Monte de los Olivos. Básicamente la sangre de Yahusha estaba siendo salpicada, esparcida por donde quiera que lo llevaron, haciendo un círculo de un monte a otro y del otro monte otra vez de nuevo al punto de inicio. Baruch Hashem Yahuwah. Oye, otra cosa, Enrique, is that you only need a little bit of blood, you spray. Solo se necesita un poquito de sangre porque se salpica y con que toque una gotita de esa sangre, es hecha la cosa sobre lo que cae, es hecha kadosh, es purificada, es limpiada. So he was spraying everything. Estaba salpicándolo a todo. Então, Yahusha começou a sangrar no Vale de Getsemane, que está na base do Monte das Oliveiras. Então ele foi até o Monte Moriá, talvez pela ponte, talvez não por essa ponte, que fica sobre o Vale de Yahushafat. Lá ele foi começado o julgamento com Pilate, onde eles escolheram qual que era o bode. Porém, nesse caminho todo, Yahusha já estava sangrando, porque ele começou a sangrar no vale. Então, acompanhando a trilha, e começou a fazer essa trilha de sangue até lá. Depois eles trouxeram ele de volta para o Monte Moriá, onde eles sacrificaram ele no lugar do sacrifício, onde o bode foi sacrificado. Então nós temos um círculo perfeito do sangue de Yahusha através de Yerushalayim. E durante essa transição toda, ele estava sangrando por todos os cantos, porque o sangue do bode tem que ser posto ao redor do altar onde ele é sacrificado. E aqueles que bateram nele, os Kohanim que o escolheram, também precisavam de perdão, porque eles escolheram o bode errado. Então o sangue de Yahusha também estava sendo jogado neles. Então isso é maravilhoso, é absurdo. So watch. Miren. The blood of Pesach La sangre de la was Pascua spilled on Pesach fue derramada en la Pascua, in the garden en el jardín de at Getsemaní, the foot of the Mount of Olives. al pie del monte de las olivas. Gethsemane. Getsemaní.
Então, o sangue do cordeiro de Pessah foi derramado no dia 14º de Aviv, no Vale de Getsemane, no pé do Monte das Oliveiras. But the blood of Yom Kippur was spilled the next day at the top, or Golgotha, of the same mountain by the same person, reuniting Wow. uniting Passover and Yom Kippur on the same mountain. Wow. Así que la sangre del Passover cordero was celebrated at the foot of the mountain, and the blood of Yom Kippur the next day at Golgotha, or the top, the peak of the same mountain by the same person, because he is the lamb of Gethsemane and he became the goat of Golgotha, Wait, before where you the say- Kohen Hagadol lived, by the way. That's where the Kohen Hagadol lived. Julia, this is amazing. This is crazy. Wait, hold on. This is quite a jigsaw puzzle. Listen to what the word is showing me. So the in between is called the Valley of Yahuwah, the Shofet. So the Shofet was sprinkling his own blood Mhm. all there. Mhm. And then he goes from Mount Olives as a lamb. He goes to Comes Mount back Moriah as a and comes goat. back as a goat. Absolutely. Hallelujah. In the same week. Same man, same mountain, Hallelujah. consecutive days. Wow. What goes down must go up, and what goes up must go down. Entonces, ok, para traducirles a todos los agentes. Inicia Yahusha derramando su sangre en el jardín de Getsemaní. Es el cordero de Yahuwah. Es arrestado el cordero de Yahuwah, prendido, es llevado a través del valle de Yahushafat, que Yahushafat quiere decir Yahuwah, el juez. Así que el juez va derramando su sangre por todo ese valle, llega al monte Moriah, pasa por su juicio como el macho cabrío, o sea, de ser cordero se convierte en macho cabrío en el monte Moriah, y del monte Moriah es encaminado de nuevo como el macho cabrío otra vez al monte de los olivos para concluir con toda esta Now we're ofrenda. coming to- Wait, let him. I will let him. But we're coming to maybe the most important part, so don't go anywhere. We're coming to the most important Y part. estamos llegando a la ahead, parte más Enrique. importante, no se vayan. Go ahead. Então, basicamente, nós estamos falando do cordeiro de Pessah sendo sacrificado com seu sangue no pé do Monte das Oliveiras e depois no Gólgota do mesmo monte, no topo do mesmo monte, o bode de Yom Kippur sendo sacrificado num dia depois pela mesma pessoa com o mesmo sangue. E foi apontado também que esse vale, da onde essa ponte cruza do Monte Moriah para o Monte das Oliveiras, é chamado Yahushafat, ou Yahusha Shofet, Yahuwah Shofet, Yahuwah Juiz, ou seja, o juiz estava derramando o seu próprio sangue, julgando toda aquela situação. Ele foi levado, como ele começou a sangrar no Vale de Getsemane, como o cordeiro de Yahuwah, no dia 14º, como o cordeiro de Pessah. Depois ele foi julgado como o bode escolhido para Yahuwah, onde ele voltou já como esse bode e foi sacrificado no Gólgota. Então nós temos a conexão perfeita entre a Pessah e o Yom HaKippurim com o sangue da mesma pessoa em 2 dias. What is crucial to remember as we go forward Y lo que es importantísimo recordar al avanzar E o que é importantíssimo lembrar para que nós podamos avançar is that both Mount Moriah and the Mount of Olives are in the land of Moriah. Remember Genesis 22, take your son Isaac onto one of the mountains in the land of Moriah. So he still died within the camp, even though he was outside the city walls, and I'll show you that in a second. He had to die in the camp. The Mount of Olives was in the camp, but listen, it was also outside the camp in the sense that it was outside the city walls. And I'll get to that in a second. Así que tenemos que comprender la geografía de esta escena. Ambos montes, el monte de los olivos y el monte Moriah, están en la misma, el mismo lugar geográfico conocido como la tierra de Moriah. Así que técnicamente están en el mismo lugar. Y por esto, porque están en el mismo lugar, el boji o el
macho cabrío acaba muriendo en el mismo, dentro del campamento, porque acuérdense que el reino de Yahuwah, las paredes y los límites o las fronteras del reino de Yahuwah es más expansivo de lo que técnicamente era en ese tiempo y lo que es hoy. Así que técnicamente está dentro todavía del campamento, pero a la misma vez, por los límites que tenía la ciudad en ese tiempo, las paredes o murallas, está yendo afuera del campamento. Así que Yahuwah está haciendo mucha manipulación muy maravillosa. Então aqui nós temos que conhecer a geografia. Baseado em Gênesis 22, o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá estavam na terra de Moriá. Ou seja, as bordas da cidade não são as fronteiras que Yahweh designou. Ambas as montanhas estão dentro do acampamento, porém fora do acampamento no senso de que eles estão fora das barreiras da cidade, mas essas barreiras da cidade não significam nada para Yahweh. Então é muito importante que nós entendamos que Yahusha morreu como bode de Yom HaKippurim dentro do acampamento ainda, por mais que fora das barreiras da cidade. So the sacrifice was within the camp, but the bodies, we read that today in Hebrews 13, the bodies had to be burned outside the camp. So Yahuwah ordained the perfect place, listen, the Mount of Olives, that was in the temple complex, and yet on the other side of the Kidron Valley, where the body of the goat must be disposed. Ok, entonces aquí tenemos que comprender que los dos cuerpos de los dos machos cabríos tenían que estar afuera del campamento, tenían que deshacerse de ellos fuera del campamento. Pero, como acabamos de explicar, el Monte de los Olivos está dentro de la herencia, la tierra de Moriah, pero a la misma vez, por esas divisiones de la ciudad en ese tiempo, estaba fuera del campamento de ese tiempo. Pero técnicamente en el campamento de Yahuwah máximo está dentro. O sea, son las dos cosas. Y esos cuerpos, el cuerpo del cordero de la Pesaj pascual y el cuerpo del cordero macho cabrío, perdón, el cuerpo del cordero pascual y el cuerpo del macho cabrío tenían que ser sacados afuera del campamento, y el Monte de los Olivos está al otro lado del Valle de Kidron. Então, de novo, lidando com a geografia, nós sabemos que o bode para Yahweh teria que ser sacrificado dentro do acampamento, e nós acabamos de explicar que a terra de Moriá, os dois montes estão dentro da terra de Moriá, ou seja, ele foi sim sacrificado dentro do acampamento, porém, como nós falando agora em divisões da cidade, ele estava fora do acampamento da cidade, fora dos limites das paredes. Então, os corpos, como a gente leu em Hebreus 13 hoje, eles deveriam ser queimados fora do acampamento. Então, na perspectiva de Yahweh, Yahusha morreu dentro do acampamento da terra de Moriá, porém, da perspectiva dos limites das cidades, o corpo dele foi posto fora do acampamento. Então, tudo está cumprindo. Era o lugar perfeito que Yahweh escolheu. So it says, and don't go there for the sake of time, Hebrews 13:11, the sacrifices were taken or burned outside the camp. Therefore, verse 12, Hebrews 13:12, don't go there, we don't have time. Yahusha also, when he set the people apart by his own blood, suffered outside the gates of Jerusalem and outside the camp of the temple, because the sacrifices were burned outside the gate. Yahusha was sacrificed inside the temple complex, but outside the gate. That's a perfect fit for the Mount of Olives. Inside the temple complex, but outside the gates proper, the proper gates of Jerusalem. The Mount of Olives is the perfect skull. Julia, que está explicando que sí, esta escena, este lugar, esta ubicación del Monte Moriah
y el Monte de los Olivos es la escena, el lugar perfecto, porque aquí, de acuerdo a Hebreos 13:11, los dos cuerpos tenían que morir dentro del complejo del templo, pero tenían que ser sacados afuera y la ubicación del Monte de los Olivos está afuera de los portones o las entradas de la ciudad. Todo está cuadrando, el rompecabezas está siendo asambleado perfectamente. Então, como nós vimos hoje em Hebreus 13, não vão lá por conta do tempo. No versículo 11, os corpos dos animais cujo sangue tinha que ser levado para dentro do templo tinham que ser jogados para fora do templo, e nós vemos que Yahusha sofreu para fora das portas de Jerusalém, porém, por conta do complexo dos Kohanim, ele ainda estava dentro do acampamento. Então ele sofreu dentro do acampamento, foi sacrificado dentro do acampamento, como o bode de Yom Kippurim tem que ser, e depois o seu corpo foi levado para fora do acampamento, porque ele estava fora do portão de Jerusalém. Ou seja, o local do Monte das Oliveiras é o perfeito Gólgota, é o perfeito lugar do crânio. Now we have to remember also one of the reasons that Yahusha, his life ended outside the camp, because Yahweh had to take into consideration something else. Not only was he the Passover lamb who bled in Gethsemane, and then the Yom Kippur goat who bled on Golgotha at the peak of the mount, you have to remember something else that Yahweh had to take into consideration, and that was the ashes of the red heifer. He had to take into consideration the ashes of the, how do you say the red heifer again? Para Aduma? Yes. The Para Aduma, the red heifer. Para Aduma. Otra cosa, Julia, que está explicando, no solamente Yahusha está aquí ilustrando varios aspectos o varios requisitos de la palabra de Yahuwah. No solamente tenía que ilustrar el Cordero Pascual que derramó su sangre en el jardín de Getsemaní, tenía igual que ilustrar el macho cabrío que derramó su sangre sobre la cima o el pico del monte de Gogotá, pero además, para Yom HaKippurim, pero además de eso tenemos que tomar en cuenta que él está ilustrando igual la ofrenda de la vaca roja, de las cenizas, que esa vaca, esa ofrenda también tenía que ser sacada fuera del campamento. Então, Yahuwah tinha mais um fator a considerar. Não só o cordeiro de Pesach tinha que começar a sangrar no vale de Getsemane, dentro do acampamento de Yahuwah, porém fora dos portões de Jerusalém, quanto o bode de Yom HaKippurim tinha que sangrar no topo, no Gólgota do Monte das Oliveiras, mas também Yahuwah tinha mais um fator muito importante, que é as cinzas da vaca vermelha. Aquelas cinzas daquele sacrifício que é comentado, e Yahuwah não podia se esquecer desse detalhe nesse cenário. If you recall in Numbers 19, they would take the red heifer, burn it outside the camp. See, it was still in the temple complex, but it was outside the camp. Mix the ashes with water. Remember Pilate? With the water. Mix it with water and use that to sprinkle all the vessels of the tabernacle or the temple. So Yahuwah required that the ashes of the red heifer were burned. The red heifer was burned to produce the ashes on the Mount of Olives. Historically, Josephus and other historians tell us that the red heifer was burned and sacrificed outside the camp, yet again within the temple complex on the Mount of Olives. There is no doubt historically that the priests lived there, the bridge was there, and the red heifer was prepared, slaughtered and prepared on the Mount of Olives. That is beyond dispute. Beyond dispute. Todo esto está explicando Julia que acerca de la vaca roja,
como leemos en Números 19, la vaca roja tenía que I've ser got to close. I've got to quemada close. fuera del complejo del Got to templo. close. Got to close. Got to close. Go ahead, finish. Tenía que ser quemada fuera del campamento, del complejo del templo. Una vez que era quemada, las cenizas tenían que ser mixtas con agua y esa mezcla tenía que ser esparcida por todos los instrumentos, la gente, todo lo que estaba inmundo de muerto, contaminado por muerto o algún pecado extremo horrible. Estas aguas purificaban a esos objetos, a esas personas. Y esto tenía que ser, como repito una vez más, fuera del campamento y sobre el monte de las olivas. Então, lendo Números 19, nós vemos que aquele sacrifício da vaca vermelha era basicamente para produzir as cinzas que se misturariam com água, e se vocês se lembram, Pilate basicamente lavou as mãos quanto às cinzas do corpo de Yahusha. E essa mistura de água com cinzas seria jogada por todos os itens que os Kohanim utilizariam no serviço de Kohanut. Então, essa vaca tinha que ser queimada fora do acampamento, que era dentro do acampamento. You got to finish. Ok. Hold your thought. No, not you. I'm talking to her. Go ahead. Ok. Ela tinha que ser queimada fora do acampamento, porém, dentro desse complexo dos Kohanim. Então, nós vemos que até as cinzas estão no local certo, que foi no Monte das Oliveiras, porque historicamente os historiadores como Joséfo nos dizem que os Kohanim moraram no Monte das Oliveiras, então até as cinzas dessa vaca vermelha estavam sendo queimadas no local certo. Okay. Now, just as a side note, it is possible, I don't know this, that Simon, who carried the wood for the Yom Kippur goat across the priestly bridge to the Mount of Olives, also could have been a Kohen. I don't know that. I'm just guessing that in order to participate in the Yom Kippur, the goat for Yahuwah, that this Simon may have been of the tribe of Levi. I don't know that for a fact. I'm just guessing. Just as a side note. Go ahead. Translate. No. Translate. Como una nota adicional, We gotta end. We gotta. I have two things to tell. But we're over time. Está Sholiach diciendo We're que over time. And I have a couple more things. Sholiach está explicando que él piensa que este varón, Shimón de Sirene, lo más probable es que él era un Cohen y por eso fue escogido por Yahuwah para encaminar a Yahusha como el macho cabrío fuera del campamento. Provavelmente, isso é uma especulação, mas provavelmente esse Shimon de Sirene era um Kohen que foi escolhido por Yahweh para carregar o sacrifício, esse bode para Yahweh. Go ahead. Okay, so two things. Dos cosas. What you just said, I believe that has to be true. Lo que usted acaba de decir tiene que ser emet, because it has to be a man fit, and maybe he did not know he was a Levite. Quizás él no sabía que era un levita. Maybe it was a person that was taken out from among the people to live in Cyrene. Quizás era una persona sacada de entre su pueblo para vivir en Sirene. So genetically, he may have been a Levite. He had to be a Levite. Genéticamente tenía que ser un Leví to fulfill the pattern, para cumplir el patrón. Então, essa coisa de Shimon ter sido um levita genealógico provavelmente é 100% certa, porque tem que ser um homem apropriado, e talvez eles tenham a genealogia levita, porém ele estava morando em um lugar diferente, sob uma identidade diferente. Talvez ele tenha sido um levita realmente. The last thing, I think this is amazing, Baruch Hashem Yahuwah. Lo último, y creo que esto es maravilloso. A person that knows Torah, like let's say Yahudim, personas que conocen la Torah, digamos, por ejemplo, la comunidad Yahudí, they might say, oh, no, he did not fulfill the red heifer offering. Quizás digan, no, él no cumplió la ofrenda de la vaca roja. As pessoas que conhecem a Torá, normalmente os Yahudim, talvez eles olhem para tudo isso que a gente viu e falem, não, ele não cumpriu as cinzas da vaca vermelha. But you have to think about something that we just spoke about yesterday. Tenemos que meditar en algo que pensamos ayer. Mas nós temos que pensar em algo que nós falamos ontem. The Ruach gave this to me. La Ruach me lo dio. E a Ruach me deu. Yahusha eats
his Pesach, the real Pesach, in between the evenings. And then he proceeds to go into his prayer mode, and he's focusing on what he's about to do. Yahusha come su comida de la Pascua a la puesta del Shemesh, o sea, entre las dos tardes, y luego inicia su sesión de oración y enfoque en lo que está a punto de hacer. Yahusha comeu a sua Pesach, a sua janta de Pesach, entre as noites, e depois ele entrou no modo de oração, completamente focado naquilo que ele tinha que fazer no dia seguinte. In the middle of the Laila, he's arrested. He doesn't get to eat anymore. He says, I hope to eat this Pesach in the kingdom with you. Ya no come más después de eso. So he's technically fasting from before the evening until his death. Está técnicamente ayunando desde la tarde hasta su Yom muerte. Kippur. And if you recall what the Ruach showed me yesterday, y si se acuerdan de lo que la Ruach me enseñó ayer, when we fast, our body gets converted to a living furnace. Cuando ayunamos, nuestro cuerpo se convierte en un horno viviente. So he's right now with that fast of the Mashiach. He's fulfilling the red heifer offering of being burned outside of the camp. Entonces con este ayuno está cumpliendo el mandamiento de ser quemado fuera del campamento. Então, depois que ele comeu e foi pro modo de oração no Getsemane, ele não conseguiu comer mais nada depois disso, tanto que ele falou que na janta de Pesach, eu espero comer essa Pesach novamente com vocês no Malchut Yahuwah. Então, ele estava jejuando esse tempo todo até a sua morte. Então, como a gente viu ontem, quando a gente está nesse jejum seco, porque também ele não deve ter tomado nada, o nosso corpo vira uma fornalha de toxinas e de coisas instauradas. Então, ele sim cumpriu as cinzas da vaca vermelha porque ele se tornou uma fornalha, uma oferta queimada fora do acampamento. This is again another example. Esto es otro ejemplo of the mirroring of the two celebrations, del espejo de las dos celebraciones, where he literally has to start a fast on the 9th, donde literalmente on the evening of a celebration, cuando literalmente tiene que iniciar su ayuno en la Laila, which for Yom Kippur is the 9th, and for Pesach is the 14th. We finish our meal, and he doesn't eat till the next Yom, y no come hasta el próximo Yom, the 10th. He fulfills a full 24 Shaot of fasting. Cumple 24 Shaot completas de ayuno. Então aqui é mais um exemplo de como as Moadim, Pesach e Yom HaKippurim são espelhadas, porque no Yom HaKippurim nós temos que começar o jejum na noite do 9º dia para terminar na noite do 10º dia, e na Pesach, no 14º dia, nós comemos à noite e terminamos a refeição até a próxima manhã. Ou seja, Yahusha, antes da sua morte, cumpriu exatos 24 horas de jejum antes de ser sacrificado, cumprindo Yom HaKippurim também. Então nós temos o espelho perfeito das duas Moadim. Speaking of fasting, I feel like have fasting 2 days in a row. I'm hungry. We need to finish. I know people are eating this up, but I feel like we've had 2 Yom Kippurs in a row. I'm hungry, man. Let me finish. Even though you're getting brilliant revelations, I gotta finish. Dice Sholea, tengo que acabar. I might as well keep going till 7 Siento o'clock que estoy ayunando and not otra eat vez. anything. 2 Yom Kippur seguidos. I'm like having two Yom Kippurs in a row. O Sholiak tá dizendo que, assim como Yahusha, eu também parece que eu tô jejuando 2 dias seguidos, porque vocês não me deixam terminar. Eu tô com fome, rapaziada, tem que terminar isso aqui. Now, all the guys in our community at home, they've been eating all along. All right? When you're here, you don't get to do that, except the peanuts y'all spill on the floor that I got to clean up, okay? You've been eating. I know you've been eating, okay? We have not eaten. All right? So, just behave yourself. A todos nas nossas comunidades, vocês estão comendo esse tempo todo. A gente aqui que está fazendo o serviço não estamos comendo. Então, deixa eu terminar. Don't interrupt me, please. Except for the translation. And they impaled him. I'm sorry. They gave him, verse 34. Matthew 27:34. They gave him vinegar to drink mingled with gall. When he had tasted it, he refused and would not drink. And they impaled him and parted his garments, casting lots, that it might be fulfilled what was spoken by the Navi. They parted my garments, in Psalm 22, Tehillim 22. They parted my garments among them, and upon my vesture they did cast lots, and sitting down they watched the whole
lamb goat scenario unfold. Leyendo de Mateo 27:34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus prendas, sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta en Tehilim Salmos. Partieron entre sí mis ropas, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí, observando la escena del Cordero Pascual y el macho cabrío de Yom HaKippurim. Lendo de Matitiarro 27:34. Eles deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, e quando ele provou, ele não quis beber. E eles o penduraram e repartiram as suas vestes, lançando escolhas purim, para que pudesse se cumprir o que foi falado pelo Navi. No Navi esse, em Salmos 22, quando repartiram minhas vestes entre si, e sobre a minha vestimenta lançaram escolhas. E assentados, eles o vigiavam ali. Vendo basicamente essa cena toda do Cordeiro da Pessah com o bode de Yom HaKippurim. So, yes, they cast lots to fulfill Psalm 22. We know that. Don't lecture me. We understand the Roman soldiers cast lots for his vesture to fulfill Scripture. We understand it, but I want to show you something deeper. Sí, aquí vemos que cumplieron la escritura echando suertes. Rivka was hinting at it earlier. Para Right? Talking about that earlier. Sus prendas, su ropa. Pero aquí Sholiach les va a explicar otra cosa más profunda. E sim, nós sabemos que os soldados romanos estavam jogando escolhas, jogando dado ali para ver quem ia pegar a vestimenta de Yahusha, mas nós sabemos que eles estavam fazendo isso para cumprir as escrituras do Salmo 22. Não precisa dar palestra sobre isso. Mas o Sholiach vai mostrar alguma coisa mais profunda nesse mesmo assunto. The high priest provoked the crowd to choose Yahusha as the goat for Yahuwah, but the Romans, by casting lots, were again a second witness or a second confirmation or a non-Jewish confirmation that this was the Yom Kippur or goat for Yahuwah. Not Barabbas, the murderer, but Barabbas, the life giver, was the goat for Yahuwah. This is a second witness of non-Jews. Could be Ephraim. We don't know that. So both Judah, the high priest, chose this goat, and the other house of Israel, Ephraim, confirms that with the second witness. Is this crazy or what? I understand he was fulfilling prophecy. Don't lecture me. I understand that. But I'm going a little bit deeper. Estoy profundizando más y traduciendo para Sholiach rápido. Aquí está. Sabemos que aquí está cumpliendo la profecía del profeta en Tehilim 22, pero además de esto sirve como un testimonio, un testigo secundario de parte de los romanos que quizás eran descendientes de las tribus del norte de Efraín, del reino del norte, donde aquí otra vez vuelven a echar suertes y vuelven a escoger a Yahusha como el macho cabrío a Yahuwah. Então, nós temos a casa de Judá, através do Kohen Hagadol, jogando escolhas sobre o bode de Yom HaKippurim de Yahuwah, antes lá, quando eles estavam no átrio. E agora nós temos os soldados romanos jogando escolhas também para Yahusha, ou seja, talvez esses romanos sejam de Efraim, não temos como a gente saber, mas seria muito conveniente que as duas casas de Israel se confirmaram e foram duas testemunhas de que esse bode era o bode exato para limpar ambas as casas de Israel, consequentemente o mundo todo, dos seus pecados. Faz todo sentido. We close with this. Vamos a cerrar con esto. E fechamos com isso. They set up a sign, verse 37. Verso 37, prepararon un anuncio. Verso 37, eles puseram sobre a sua cabeça uma placa. An accusation, his accusation. Una acusación, su acusación o su causa escrita. E escreveram a sua acusação. The Yom Kippur lot. La suerte de Yom HaKippurim. A escolha de Yom HaKippurim Fell on this one.
cayó sobre not the other este, Barabbas. sobre este, no el The otro Yom Barraba. the Ez for Yom Kippur is this one, the king of the Jews, not the other Barabbas. El macho cabrío dedicado a Yahweh We're es confirming este. the decision of the high priest through the evil crowd. Están confirmando la decisión del sumo ministro a través de el meollo de personas malvadas. Basicamente, eles disseram, a escolha de Yom HaKippurim para Yahweh é esse cara aqui, ó, o Melech dos Yahudim, Yahusha. Não aquele outro Baraba, mas essa decisão foi feita pelo Kohen Hagadol através da multidão enfurecida. They cast lots just like the high priest Echaron suertes, así for como el his sumo ministro, vesture. para su ropa, su prenda. Eles jogaram escolhas, assim como o Kohen Hagadol, pelas vestes de Yahusha. And just so that nobody missed it, Y para que nadie se equivocara o perdiera la clave. E para que ninguém se confundisse, Pilate said, no, this is the one the high priest has chosen. This is the one that's going to die. And the other one is going to be taken out of the camp to continue to do evil because he's a no good Azazel. That's the other Barabbas. And I'm going to talk about that, Yah willing, on the first day of Sukkot. And I'm going to go from this teaching into the book of Tobiah or Tovia. Okay? Wow. I'm going to go into, and I'm going to show you who the man was who took Azazel to the wilderness. It was not Yahusha. I'm going to show you who that man was in the book of Tovia on Wednesday. Aquí Sholiach está diciendo esta placa, este anuncio que pusieron sobre su cabeza es básicamente la acusación, pero con esto están los romanos diciendo, este es el que el Kohen Hagadol escogió para dedicarlo que muriera para Yahuwah, mientras que el otro Baraba, el que básicamente quisieron que les soltase, ese se va a continuar Yo yendo, quiero arroz con pollo. va a irse por el Yo tiene desierto, hambre. va a irse al desierto y va a continuar haciendo su maldad como continúa haciendo su maldad Azazel. Yo quiero arroz con pollo. Yo tiene hambre. Además de No. esto, Sholiach dice que esta enseñanza va a continuar. El primer Yom de Sukkot, que es el Suficiente miércoles. palabra de Yahuwah. Suficiente. Ahora, hoy. Quítate. El miércoles que viene, Sholiach, ¿Dónde mi arroz con pollo? She don't know where. the more you interrupt the translation, I don't the care. later you're going to Yo eat. tiene hambre. You're not that hungry. Listen, girl. I'm sitting here. You're sitting there. When I tell you I'm And I'm hungry, not done. when I tell you I'm hungry, you say, yes, my Lord. Yes, my Lord, I'm not Okay, done. my Lord. Okay, my Lord. Okay, my Lord. Go ahead. Ok, continue. La enseñanza va a continuar el miércoles, que es el primer Yom de Sukkot. Y ahí en ese Yom de Sukkot, Sholiach les va a enseñar cómo, quién es este varón seleccionado, el varón hábil que va a encaminar a Yahusha afuera, o al Azazel, perdón, al Azazel afuera del campamento y al desierto, usando el libro de Tobías. então, basicamente, os romanos serviram como segunda testemunha de que esse que está com a placa em cima, o Melech dos Yahudim, é o bode escolhido para Yahweh, em caso vocês tenham se confundido, e aquele que o Kohen Hagadol quis soltar é o representante de Azazel, que seria posto para fora do acampamento. Eles deixaram isso muito bem claro. E no primeiro dia de Sukkot, se assim permitir, o Sholiach vai continuar essa parte do ensino, onde ele vai mostrar quem é o homem apropriado a levar o Azazel para fora do acampamento e vai provar, usando o livro de Tovia, que não foi Yahusha que fez isso. So how are we going to know if the high priest is hiding from his dirty work? How are we going to know that this is the goat for Yahuwah, the one chosen to be the sacrifice for our sins, for all Israel, for all times? He put up a sign, okay? The sign was there to saying it's not that, but the evil Barabbas is not the goat for Yahuwah. This one, the king of the Jews, they needed a sign because the high priest was nowhere to be found. He was in hiding. And then eventually he showed up and he said, I didn't put up that sign. Yes, you did, Bubba. You chose him to die, the giver of life. Take down that sign, because you put him there. Entonces aquí está diciendo Sholiach, para concluir. That sign was about Yom Kippur.
That sign was to identify the goat. Esa placa que fue puesta por encima de la cabeza de Yahusha era para identificar que este varón fue seleccionado como el macho cabrío por el Cohen Hagadol. El Cohen Hagadol ya se había ido, estaba escondido, se había apartado, pero Pilato You dijo, chose him. vamos a ponerle un anuncio para que no haya equivocación, I'm taking down no haya that sign. equivocación ni confusión, que el Cohen Hagadol escogió que fuera para Yahuwah. El otro ya se fue, ya lo despedimos, ya está dirigiéndose al desierto, pero a es a quien el Cohen Hagadol le escogió. Y regresó el Cohen Hagadol, vio el anuncio, vio la placa y dijo, ¡quita esa placa! That's the lamb goat. Pilato dijo, no, tú lo escogiste, You already made your choice. esa placa se queda. It's too late. Então, no caso de qualquer pessoa tenha se confundido naquela época, quem que é o bode de Yahweh? Quem que é o cordeiro pascual? Yahweh botou uma placa explicando, esse aqui é o que o Kohen Hagadol escolheu para meu serviço. O Kohen Hagadol já estava escondido, já estava vendo que ia causar motim na população, já viu aqueles sinais que a gente lê tudo começou a ficar preto, a cortina do tabernáculo se rasgou, ele deve ter ficado com medo. Então ele chegou e falou, não, arranca essa placa daí. Aí basicamente Pilatos falou, não vou, você que escolheu ele para isso. O outro bode tá indo pro deserto já, mas você escolheu esse cara, então essa placa vai ficar aí em cima. As we close, Al cerrar, enquanto nós concluímos, Enrique's email is on the screen. el correo electrónico de Enrique está aquí en la tele, en la He has pantalla. these for you. Él tiene estas para If you ustedes. speak or read English, he has these for you. Si hablan, Contact him after Shabbat. si hablan o leen inglés, estas están disponibles para ustedes después de Shabbat. A partir Contact him de after mañana, Shabbat. domingo, pueden comprarlas directamente de Enrique. o meu e-mail tá na tela, o meu telefone também. O WhatsApp é melhor, porque às vezes eu esqueço as ligações, mas eu vou vender para vocês essas escrituras da 7ª edição, se vocês falem ou entendam inglês, porque não tem nada de tradução nesse livro, é completamente em inglês, e entrem em contato comigo no domingo. Contato hoje eu não vou responder, porque hoje é Shabbat, no Shabbat não se trabalha, mas no domingo eu vou responder os seus e-mails com todo o prazer do mundo. And why you have to contact Enrique? ¿Y por qué tienen que comunicarse con Enrique? E por que vocês têm que se conectar com o Henrique comigo? Because if you buy it from me, I'm going to charge you $70 shipping. Porque si la To compran Brazil, directa de Sholnia, $100 shipping. les va a costar más o menos $100 de manejo de envío. Porque se vocês comprarem com o Cholier, vocês vão pagar no mínimo $100 de envio, de frete. Anywhere in South America, En cualquier lugar en América del Sur. including, and he also has the Spanish. Igual pueden conseguir de él la versión en español. E vocês também podem conseguir a versão em espanhol comigo. La versión no tiene los libros apócrifas. Porém, a versão em espanhol não tem os apócrifos, é só o cânon. But anyway, he has the Spanish and the Portuguese, and it's much cheaper from Brazil than from the United States. Y es mucho más barato, So you save a lot of money on shipping. la van a conseguir más barata de él que directamente de aquí con nosotros en Estados Unidos. Se van a ahorrar mucho dinero en manejo de envío. Então, comprando comigo, vocês vão economizar muito no frete, é absurdo a diferença, e eu tenho algumas em estoque, mais algumas chegando para mim. Rebecca, please come up, ladies. Ay, We love vengan you hacia guys. allá. What Los a amamos. blessing. We had so much fun in the Word. Nos and divertimos in mucho His en la palabra, presence. en su presencia. Adoramos vocês, amamos vocês, nós tivemos uma diversão muito grande na palavra hoje. And the next time we're back with you, we have arroz con pollo. Y You la know- you próxima know what that vez is? que regresemos, Chicken with rice. Oh, you know why you know what that is? Because you used to hang out with Tehila in Miami. She's not the only one. Well, all the Hispanic folks. Pollo Loco has it too. Huh? Pollo Loco. Did you ever go to Pollo Loco? No, Tropical Payocano or Cayo. I also know this lady who talks about rice a lot. Okay. So did you make rice and chicken, or Yes, I did. did you make arroz con pollo? Same thing. Just like the Passover lamb How do you and the say Yom it in- Kippur goat. It's the same thing. How do you say it in Portuguese? Arroz com frango. Okay. Wah! Same thing, same thing. I don't, but I prefer duck. You know that, okay? So Right, we don't have. for Sukkot, you make me duck because
It is Shabbat. Hey, hey. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. What day is it? It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is. Shabbat Shalom Israel. Shabbat Shalom Israel. Baruch Hashem Yahuwah. Shabbat Shalom.